Era uma manhã qualquer em Paris, 1720. As ruas fervilhavam de vendedores, carruagens e burburinho, mas ninguém podia imaginar que, enquanto o dia começava, uma ameaça invisível se espalhava pelas casas da cidade. O ar estava carregado, e as cozinhas fervilhavam com uma bebida que todos adoravam, sem suspeitar de seu segredo mortal. Madame Lefebvre, uma das mulheres mais respeitadas da alta sociedade, preparava seu café da manhã com a ajuda da jovem empregada Louise. Louise, com apenas 15 anos, movia-se rapidamente entre os utensílios de porcelana e o aroma intenso do café recém-moído. Ela adorava observar as expressões de satisfação de Madame Lefebvre ao saborear a bebida, mas naquele dia algo parecia diferente. Um sabor amargo e estranho se misturava ao aroma familiar. Enquanto isso, no bairro pobre de Saint-Antoine, Pierre, um padeiro de 35 anos, preparava seu café para os clientes da padaria. Ele notou que mais de metade das pessoas reclamava de dores de cabeça, tontura e mal-estar. Alguns até desmaiavam nas ruas. A população começou a se perguntar se seria um ataque, uma doença, ou algo ainda mais perigoso. O rumor se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a desconfiar da própria bebida que consumiam diariamente. Quem poderia imaginar que o café, símbolo de modernidade e sofisticação, escondia um perigo silencioso capaz de matar sem que ninguém percebesse? Louise percebe algo estranho na xícara de Madame Lefebvre, mas hesita. Seria apenas imaginação ou o começo de algo terrível? Enquanto Louise segurava a xícara de Madame Lefebvre, seus dedos tremiam levemente. O líquido escuro brilhava à luz da manhã, e ela percebeu um resíduo estranho no fundo, quase imperceptível. Uma pontada de medo percorreu seu corpo. Será que ela deveria alertar Madame Lefebvre ou permanecer calada? O silêncio da cozinha parecia pesado, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Ao mesmo tempo, nas ruas estreitas de Saint-Antoine, Pierre começava a perceber um padrão aterrador. Os clientes que consumiam o café importado do Porto do Marrocos estavam ficando doentes, mas os que bebiam de outras origens pareciam intactos. Havia uma intenção por trás disso, algo que não poderia ser coincidência. Ele olhou para o recipiente de grãos que havia chegado no dia anterior e percebeu que o selo estava quebrado. Madame Lefebvre, impaciente, perguntou: Louise, o que está acontecendo? Por que demora tanto para me servir? Louise engoliu em seco, tentando manter a compostura. Mas o medo começou a vencer a razão. Um cliente da padaria de Pierre desmaiou em frente à porta. Gritos ecoaram pelas ruas, atraindo vizinhos curiosos e assustados. De repente, o aroma do café começou a se intensificar, quase como se o próprio ar carregasse um perigo invisível. Louise finalmente se decidiu e apontou para o fundo da xícara. Madame, há algo estranho aqui. Madame Lefebvre aproximou os olhos, franzindo a testa. O silêncio pairou por um instante interminável. Um grito vindo da rua interrompeu a cena na cozinha. Pierre corria, segurando um envelope selado, com uma mensagem que poderia mudar tudo o que eles acreditavam sobre o café e a cidade. Pierre entrou apressado na padaria, segurando o envelope com mãos trêmulas. O selo estava intacto, mas ele sentiu um calafrio ao perceber que o remetente era ninguém menos que o comerciante que fornecia os grãos misteriosos do porto. O papel continha instruções detalhadas e ameaçadoras. Continue a distribuir os grãos ou a cidade sofrerá consequências irreversíveis. Enquanto isso, na cozinha de Madame Lefebvre, Louise estava paralisada. Cada segundo que passava, o aroma do café parecia mais denso, mais pesado, como se alertasse para algo iminente. Ela podia ouvir o tic-tac do relógio, mas cada som parecia amplificado, marcando o ritmo de uma tensão quase insuportável. Na rua, os moradores começaram a se reunir ao redor da padaria. Alguns sentiam náusea, outros estavam pálidos, com os olhos arregalados. A notícia se espalhava rápido: o café estava envenenado, mas quem seria capaz de fazer isso? Pierre sabia que precisava agir, mas cada decisão trazia risco. Um passo em falso e ele poderia ser a próxima vítima. Louise, finalmente decidida, olhou para Madame Lefebvre e disse com voz firme: temos que alertar a cidade, madame. Não podemos esperar mais. Alguém está brincando com a vida de todos nós.
Madame Lefebvre hesitou, mas algo na convicção da jovem a fez entender que não havia mais tempo para dúvidas. De repente, um estrondo veio da rua. Alguém havia desmaiado na calçada, e uma multidão se formava em pânico. Pierre correu até lá, com o envelope na mão, tentando organizar a situação e entender como o café havia se tornado uma arma invisível contra toda a população. Louise e Madame Lefebvre perceberam que não era apenas o café, alguém estava manipulando os suprimentos de toda a cidade, e o próximo alvo poderia ser qualquer pessoa, inclusive eles. Louise e Madame Lefebvre decidiram que precisavam agir rápido. A cozinha, que antes parecia apenas um espaço seguro, agora parecia um campo de batalha silencioso. Cada utensílio, cada xícara, cada grão de café carregava um perigo invisível. Louise pegou uma pequena bolsa com algumas moedas e correu para a rua, tentando alcançar Pierre antes que fosse tarde demais. Na rua, Pierre tentava acalmar a multidão em pânico, mas o desespero das pessoas era contagioso. Alguns tossiam, outros cambaleavam, e ele percebeu que não podia contar com as autoridades. O veneno no café não deixava rastros fáceis de detectar. O comerciante do porto, aquele responsável pelos grãos, parecia invisível, sempre um passo à frente, manipulando a cidade sem ser visto. Louise chegou ofegante, entregando a carta a Pierre. Ele leu rapidamente e percebeu que as instruções eram claramente intencionais para criar caos e medo. Cada xícara de café distribuída poderia ser uma sentença de morte, e o próximo lote já estava a caminho. Ele sentiu o coração disparar. Se não houvesse uma intervenção imediata, o número de vítimas poderia ser devastador. Madame Lefebvre, percebendo o perigo iminente, começou a organizar um plano improvisado, interceptar os lotes de café antes que chegassem às casas, alertar os moradores e descobrir quem estava por trás de tudo. Mas o tempo estava contra eles. O veneno era sutil, e qualquer descuido poderia ser fatal. Enquanto eles traçavam o plano, um novo som cortou o ar, um grito vindo de um beco próximo. Uma criança desmaiada, ainda segurando sua xícara de café, estava caída no chão. Louise e Pierre correram para ajudá-la, e Madame Lefebvre percebeu que cada minuto que passava poderia custar vidas. No meio do caos, uma sombra se movia entre os prédios, alguém que observava cada passo deles, esperando que falhassem. O verdadeiro inimigo estava mais próximo do que imaginavam, e a próxima decisão poderia ser mortal. Pierre e Louise se posicionaram na rua principal, observando cada movimento dos moradores enquanto tentavam identificar os lotes de café contaminados. Madame Lefebvre corria de um lado para o outro, coordenando aliados improvisados, vizinhos confiáveis que poderiam ajudá-los a impedir que mais xícaras chegassem às casas. O ar estava pesado, carregado de medo e urgência, como se cada respiração contasse contra o tempo. De repente, uma carroça parou bruscamente em frente à padaria. O carregador parecia nervoso, e Pierre percebeu algo estranhamente familiar nos grãos. Ele se aproximou cautelosamente, com uma mão trêmula, checou os sacos. Dentro, o selo do porto estava violado, e havia um pequeno frasco escondido entre os grãos. Um cheiro quase imperceptível, mas tóxico, subiu, e ele sentiu o estômago revirar. Louise, observando do lado, percebeu que cada grão era um risco de morte. A cidade inteira poderia ser afetada se não agissem rapidamente. Ela sussurrou para Pierre: "Precisamos alertar todos, agora. Cada minuto conta." Pierre assentiu, mas sabia que expor o veneno poderia causar pânico total. Eles precisavam de um plano que salvasse vidas sem criar caos. Enquanto pensavam, Madame Lefebvre notou uma figura se movendo pelas sombras, o verdadeiro responsável pelos grãos envenenados. Alguém que conhecia cada detalhe da cidade, cada rua e cada ponto de distribuição. Sua presença era quase fantasmagórica, mas sua intenção era clara: ninguém devia interferir. Louise teve uma ideia arriscada. Ela correu até a casa de um vizinho confiável, pegou um sino antigo e começou a tocar repetidamente, alertando discretamente todos os moradores da praça principal. Cada toque era um aviso silencioso: algo estava errado, algo mortal estava chegando. Pierre, percebendo a estratégia, começou a redirecionar as carroças suspeitas para uma rua vazia, onde poderiam inspecionar os sacos sem colocar os moradores em risco. Madame Lefebvre,
observando de longe, sentiu uma mistura de medo e esperança. Era um jogo de vida ou morte, e cada movimento precisava ser calculado com precisão. No momento em que pensavam ter a situação sob controle, a sombra entre os prédios desapareceu. Mas quando se virou, Madame Lefebvre percebeu que o inimigo estava agora dentro da própria padaria, pronto para agir e sabotar todos os esforços. Pierre e Louise correram para dentro da padaria, tentando manter a calma apesar do caos. As prateleiras estavam cheias de sacos de grãos, cada um representando um risco invisível, e o cheiro do café recém-moído parecia mais intenso, quase sufocante. Madame Lefebvre entrou logo atrás, com o coração acelerado, olhando para cada detalhe. O chão, os utensílios, as janelas, tudo podia ser um ponto de sabotagem. Enquanto Pierre verificava os sacos, percebeu uma folha caída com marcas suspeitas de líquido, perto do balcão onde normalmente preparavam o café. Um instinto o alertou: alguém havia introduzido veneno por aqui. Louise se aproximou, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Cada segundo que passava, o risco aumentava. Do lado de fora, a rua começava a se encher de curiosos, alguns percebendo que algo estranho estava acontecendo. Pierre sabia que não podia se distrair, precisava proteger os grãos bons e descobrir quem estava sabotando tudo. Ele fechou as portas, permitindo apenas que Madame Lefebvre e Louise permanecessem dentro. De repente, um vidro caiu da prateleira, quebrando-se com um estrondo que ecoou pelo espaço. Pierre se abaixou, coletando os cacos, mas notou algo ainda mais alarmante: um pequeno frasco escondido entre os grãos, com um líquido transparente. Ele reconheceu o aroma imediatamente, era o mesmo que causará desmaios na rua. Louise, com os olhos arregalados, murmurou: eles estão mais próximos do que imaginávamos. Madame Lefebvre respirou fundo, tentando controlar o pânico. Precisavam decidir rápido: remover o frasco, alertar a cidade ou enfrentar o sabotador diretamente. Enquanto isso, uma sombra se moveu na porta de trás da padaria, silenciosa, quase invisível. Pierre se virou a tempo de ver apenas um movimento rápido, mas o suficiente para perceber que o responsável pela ameaça estava agora dentro do prédio, observando cada ação deles. Sem perder tempo, Pierre agarrou o frasco e o escondeu no avental, tentando pensar em um plano. Louise verificava as outras prateleiras, enquanto Madame Lefebvre, com expressão tensa, procurava por qualquer outra evidência de sabotagem. Cada segundo parecia uma eternidade, e a tensão dentro da padaria crescia de forma quase palpável. O som da cidade lá fora misturava-se ao silêncio pesado do interior, criando uma atmosfera de suspense absoluto. Eles sabiam que qualquer movimento errado poderia desencadear uma tragédia. O inimigo não estava apenas observando, estava pronto para agir no momento exato, testando a coragem e a astúcia de cada um. Pierre decidiu agir rápido. Ele empurrou uma das prateleiras para criar uma barreira improvisada entre eles e a porta dos fundos, enquanto Louise verificava cada saco de grãos com cuidado, procurando qualquer sinal de contaminação. Madame Lefebvre, por sua vez, se posicionou perto do balcão, pronta para intervir se o sabotador tentasse avançar. O tempo parecia se arrastar. Cada ruído, cada passo do lado de fora fazia seus corações dispararem. Então, um estalo metálico ecoou. Alguém havia mexido na porta de entrada. Pierre segurou a respiração, sentindo medo apertar o peito, mas manteve os olhos fixos no vidro quebrado e no frasco escondido. Louise sussurrou: temos que tirar esse frasco daqui antes que seja tarde demais. Pierre assentiu, mas sabia que mover o frasco poderia chamar atenção. Ele procurou algo para escondê-lo rapidamente, até que encontrou uma caixa velha atrás do balcão, suficientemente grande para mantê-lo fora de vista. Enquanto isso, Madame Lefebvre observava atentamente a sombra que se projetava na parede, tentando decifrar se era apenas uma pessoa ou o sabotador que finalmente havia entrado. Um leve rangido indicou que alguém se movia pelo depósito de sacos, testando cada passo com cautela. Pierre colocou o frasco na caixa, respirando fundo, mas não havia tempo para alívio. O sabotador estava cada vez mais próximo, e a tensão dentro da padaria tornava cada segundo crucial. Louise pegou um caderno e começou a anotar todos os detalhes, horários, movimentos suspeitos, qualquer sinal que pudesse ajudá-los a identificar o inimigo.
De repente, um grito ecoou do lado de fora. Um dos vizinhos havia percebido algo errado. O barulho fez os três se entreolharem rapidamente, percebendo que agora não podiam mais ficar escondidos. Era hora de agir e impedir que o veneno chegasse às mãos da população. Com cuidado, Pierre abriu a porta lateral, apenas o suficiente para espiar o corredor. Ele viu uma figura recuando, mas o suficiente para perceber que o sabotador não estava sozinho. A ameaça crescia, e a urgência de proteger os grãos se tornava ainda maior. Enquanto planejavam seu próximo passo, uma ideia surgiu: se conseguissem atrair o sabotador para fora, poderiam confundir os cúmplices e ganhar tempo para alertar toda a cidade sobre o perigo. Mas isso exigia coragem e precisão, cada movimento em falso poderia ser fatal. Pierre respirou fundo, mantendo o coração acelerado. Sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro. Ele sinalizou para Louise e Madame Lefebvre se aproximarem da porta lateral, combinando silenciosamente um plano: atrair o sabotador para fora sem se expor completamente. Louise começou a bater discretamente em uma das prateleiras, criando um barulho suficiente para chamar atenção. Pierre e Madame Lefebvre se esconderam parcialmente atrás das pilhas de sacos de grãos, observando cada movimento do corredor. A sombra que haviam visto antes começou a se mover, aproximando-se lentamente da origem do barulho. Quando a figura entrou na visão deles, Pierre percebeu algo que gelou seu sangue. Era uma pessoa conhecida da vizinhança, alguém que sempre parecia confiável. Mas agora, ali, parecia calculando cada passo para criar caos e dano. Louise manteve o barulho, enquanto Pierre segurava firme a caixa com o frasco, sabendo que não podiam permitir que ele caísse em mãos erradas. A tensão aumentou quando outro ruído metálico ecoou atrás do sabotador. Ele se virou rapidamente, como se percebesse que estava sendo observado, e Pierre sentiu o tempo se comprimir. Cada segundo parecia uma eternidade, e a respiração de todos ficou quase imperceptível. Então, com um movimento rápido e calculado, Pierre saltou da cobertura improvisada e bloqueou a passagem. O sabotador hesitou, surpreso com a audácia, enquanto Madame Lefebvre correu para a lateral, garantindo que a saída estivesse parcialmente bloqueada. Louise, aproveitando o momento, capturou provas rápidas, fotografando discretamente o frasco e os sinais de manipulação nos sacos de grãos. O sabotador recuou, mas Pierre não deixou que ele escapasse. Mantendo a calma, falou firme: "Você não vai colocar isso em nossas mãos, nem em ninguém mais." A voz forte reverberou pelo pequeno espaço, fazendo a sombra recuar mais ainda. Nesse instante, os vizinhos começaram a perceber o tumulto, algumas lanternas e celulares apontando para a padaria. A pressão aumentou e o sabotador, vendo que não poderia agir sozinho, decidiu recuar temporariamente, desaparecendo pelo corredor de saída. Pierre, Louise e Madame Lefebvre trocaram olhares, sabendo que essa era apenas a primeira batalha. O perigo ainda estava presente, e eles precisariam agir rápido para proteger os grãos e descobrir todos os cúmplices antes que fosse tarde demais. Enquanto respiravam aliviados por alguns segundos, o frasco ainda escondido nas mãos de Pierre lembrava que a ameaça não havia acabado, e que a verdadeira corrida contra o tempo estava apenas começando. Pierre sabia que não podiam perder tempo. O sabotador havia recuado, mas ele sentia que aquilo era apenas uma pausa estratégica. Ele olhou para Louise e Madame Lefebvre, determinando silenciosamente que precisavam investigar o corredor e os arredores da padaria, buscando qualquer pista de quem mais poderia estar envolvido. Eles avançaram cautelosamente, cada passo calculado, atentos a qualquer sombra ou ruído suspeito. O silêncio pesado do lugar parecia amplificar o som de seus próprios corações. Então, ao dobrar a esquina, Louise notou algo no chão, uma pequena marca de lama que não deveria estar ali. Pierre se abaixou, analisando com cuidado. Era uma pista, alguém havia passado recentemente e tinha pressa, provavelmente o sabotador ou um cúmplice. Enquanto examinavam, Madame Lefebvre sugeriu verificar o registro de entregas da semana. Talvez houvesse padrões que indicassem movimentos suspeitos, horários que coincidissem com o aparecimento dos frascos manipulados. Eles voltaram rapidamente para o escritório, abrindo livros e cadernos antigos, cruzando informações com o que Sueli havia notado nos últimos dias. Cada detalhe parecia menor,
mas Pierre sabia que o inimigo confiava na pressa das pessoas para escapar despercebido. Eles precisavam ser meticulosos. Louise, com olhar atento, percebeu pequenas alterações em algumas embalagens, sinais sutis de que o sabotador havia manuseado os sacos sem cuidado. Pierre respirou fundo, era a confirmação de que estavam lidando com alguém metódico, mas não perfeito. Então, um novo ruído ecoou do lado de fora. Era o som de passos apressados, vindo da rua. Pierre sinalizou silêncio, e eles se moveram para observar pela janela. Viram duas figuras caminhando rapidamente, carregando sacos menores. Uma delas era claramente o sabotador, a outra, alguém desconhecido. O sangue de Pierre gelou. Eles tinham cúmplices. Louise, tentando manter a calma, sussurrou: precisamos alertar a cidade antes que façam mais vítimas. Pierre assentiu, mas sabia que qualquer movimento precipitado poderia denunciar sua posição. Então, decidiram traçar um plano para interceptar os cúmplices, garantindo que os grãos fossem protegidos e que pudessem reunir evidências suficientes para expor o sabotador de uma vez por todas. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre a padaria, Pierre, Louise e Madame Lefebvre se prepararam. Eles sabiam que o verdadeiro confronto estava prestes a começar, e que cada segundo contava. O silêncio antes da tempestade era quase ensurdecedor, mas todos sentiam a determinação pulsando forte, não deixariam que o sabotador vencesse. Pierre apertou o frasco contra o peito, sentindo o peso não apenas do vidro, mas da responsabilidade que carregava. Louise e Madame Lefebvre permaneceram atrás dele, cada músculo tenso, atentos a qualquer movimento suspeito nos arredores da padaria. Eles sabiam que o sabotador e seus cúmplices poderiam atacar a qualquer momento, e a próxima ação precisava ser perfeita. De repente, ouviram um rangido sutil vindo do portão lateral. Pierre sinalizou o silêncio e, aos poucos, aproximaram-se da fonte do som. A luz da rua iluminava apenas parcialmente a cena, criando sombras que dançavam sobre o chão. Uma das figuras carregava sacos menores, enquanto o sabotador parecia conferindo alguma lista em mãos. Pierre percebeu que eles não esperavam resistência, e isso poderia jogar a favor deles. Louise, com um gesto quase imperceptível, indicou para Madame Lefebvre avançar pelo lado oposto, cercando silenciosamente os inimigos. Pierre se moveu devagar, mantendo o frasco protegido, cada passo cuidadosamente calculado para não fazer barulho. O sabotador ergueu a cabeça, olhando em direção a um barulho distante, e Pierre viu a oportunidade perfeita, um momento de distração que poderia virar o jogo. Com um movimento rápido, Pierre saltou à frente, bloqueando a passagem principal. O sabotador recuou, surpreso e momentaneamente desorientado, enquanto Louise e Madame Lefebvre fecharam as laterais, formando um bloqueio. A tensão explodiu no ar, era como se cada respiração estivesse contada, cada segundo fosse decisivo. O sabotador tentou reagir, mas Pierre manteve firme o frasco, lembrando-se de que qualquer descuido poderia significar desastre. Não vai a lugar nenhum até explicarem tudo, disse Pierre, a voz firme e cortante no silêncio da noite. O cúmplice desconhecido hesitou, trocando olhares rápidos, percebendo que foram cercados. Nesse momento, uma sirene distante começou a soar, alguém na vizinhança havia percebido o tumulto. O sabotador olhou ao redor, calculando suas opções, mas não havia escapatória fácil. Pierre sentiu uma onda de alívio e determinação. Não era apenas a proteção dos grãos, era uma corrida contra o tempo para expor a verdade e impedir que outros fossem enganados ou prejudicados. Eles haviam conseguido segurar o frasco e coletar evidências valiosas, mas sabiam que a batalha ainda não havia terminado. O sabotador recuou, observando cada movimento deles com desconfiança, e Pierre percebeu que não poderia subestimá-lo novamente. Cada detalhe da operação precisava ser registrado, cada ação cuidadosamente planejada. Louise analisava as embalagens, procurando sinais de manipulação, enquanto Madame Lefebvre fazia anotações detalhadas sobre o comportamento do sabotador e seus cúmplices. Pierre, segurando o frasco com firmeza, sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas uma vitória momentânea, mas a chance de impedir que mais danos fossem causados. A sirene distante continuava ecoando, alertando toda a vizinhança, e o sabotador,
percebendo que sua vantagem havia desaparecido, trocou olhares com seu cúmplice. Eles sabiam que precisariam de um plano novo, e rapidamente. Pierre respirou fundo, mantendo a calma enquanto traçava mentalmente o próximo passo. Cada movimento precisava ser perfeito para garantir que a verdade fosse revelada e que nenhum inocente fosse prejudicado. Enquanto a tensão aumentava, uma sensação estranha percorreu o grupo. O sabotador poderia tentar algo desesperado a qualquer momento, mas Pierre sabia que agora tinham a vantagem da informação. A batalha psicológica estava apenas começando, e eles precisavam estar prontos para o que viesse a seguir. O sabotador percebeu que não poderia recuar indefinidamente. Com um gesto rápido, sinalizou para o cúmplice que avançasse pela lateral da rua. Pierre percebeu a movimentação e imediatamente gesticulou para Louise e Madame Lefebvre se posicionarem estrategicamente. Cada passo era crucial, e qualquer erro poderia significar que o frasco, e toda a evidência, fosse perdido. As sombras da noite se tornavam aliadas e inimigas ao mesmo tempo. O sabotador e seu cúmplice tentavam se misturar com o ambiente, mas Pierre já havia aprendido a notar os mínimos sinais de hesitação e desconforto. Um brilho metálico, um gesto involuntário, qualquer detalhe podia denunciar a intenção deles. Louise avançou silenciosamente pelo lado oposto, enquanto Madame Lefebvre mantinha os olhos fixos nos movimentos do sabotador principal. Pierre segurava o frasco com firmeza, cada músculo tenso, mas a mente fria e calculista. Sabia que aquele momento definiria o próximo passo da batalha, confrontar os responsáveis, proteger o conteúdo e garantir que ninguém saísse ferido. O cúmplice, percebendo que estavam cercados, tentou recuar, mas Pierre bloqueou o caminho com firmeza. Não há escapatória desta vez, disse ele, a voz firme, cortando o silêncio da rua. O sabotador engoliu em seco, percebendo que a vantagem que achava ter se dissipara, e precisaria pensar rápido se quisesse evitar que tudo desmoronasse. Enquanto isso, Louise e Madame Lefebvre garantiam que nenhum detalhe passasse despercebido, prontos para registrar cada movimento, cada reação, sabendo que a próxima jogada do sabotador poderia ser decisiva. O ar estava carregado de tensão, e cada segundo parecia mais longo que o anterior. O sabotador, percebendo que sua vantagem estava diminuindo, recuou alguns passos, avaliando cada movimento de Pierre e do grupo. Ele respirava pesadamente, tentando manter a compostura, mas o olhar traía o nervosismo. Pierre, percebendo isso, manteve a calma e deu um passo à frente, segurando o frasco como se fosse o próprio símbolo da verdade que precisavam proteger. Louise analisava cada detalhe do ambiente, procurando qualquer rota de fuga ou armadilha escondida. Cada objeto na rua, cada sombra, poderia esconder uma surpresa. Madame Lefebvre, sempre meticulosa, anotava mentalmente cada gesto do sabotador, pronta para registrar tudo caso fosse necessário provar a manipulação. O cúmplice, percebendo que estavam cercados, tentou recuar, mas Pierre bloqueou o caminho com firmeza, mantendo-se firme e atento. Não há mais para onde fugir, disse, a voz firme e carregada de autoridade. O sabotador engoliu em seco, percebendo que a situação estava totalmente sob controle. A tensão aumentava a cada segundo, e todos no grupo sentiam o peso do momento. Um movimento errado poderia custar caro. Mas Pierre sabia que agora tinham a vantagem da informação, e que cada ação precisava ser calculada para garantir que a verdade prevalecesse e ninguém se machucasse. O sabotador respirava com dificuldade, sentindo que cada segundo perdido diminuía suas chances de escapar. Pierre manteve o olhar firme, segurando o frasco como se fosse a prova da verdade que precisavam proteger. Louise aproximou-se de forma silenciosa, bloqueando qualquer rota lateral, enquanto Madame Lefebvre avaliava cada gesto, cada tremor, pronta para registrar tudo. De repente, o cúmplice do sabotador tentou agir de surpresa, avançando para tomar o frasco, mas Pierre reagiu imediatamente, empurrando-o para trás com força controlada. O sabotador gritou, a tensão explodindo no ar, mas todos se mantiveram alertas. Cada movimento agora podia ser decisivo. Acabou para vocês, disse Pierre, firme, mantendo a autoridade. O sabotador engoliu em seco, sabendo que não tinha mais saída, enquanto seu cúmplice tentava disfarçar o nervosismo. Louise segurava a respiração, ciente de que qualquer erro poderia custar caro.
A rua estava silenciosa, apenas os passos e respirações pesadas do grupo quebrando o silêncio. O sabotador parecia calcular desesperadamente, buscando qualquer chance de escapar, mas a vantagem do grupo era clara. Cada detalhe, cada gesto e cada evidência cuidadosamente coletada agora pesava a favor da verdade. No instante em que o sabotador fez um último movimento brusco, Madame Lefebvre interveio com rapidez, garantindo que o frasco permanecesse seguro. Pierre respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a satisfação de ter controlado a situação. A verdade estava protegida, e agora só faltava garantir que nenhum inocente fosse prejudicado. O sabotador percebeu que todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Seu olhar se alternava entre o frasco que Pierre segurava firmemente e o grupo que avançava em silêncio, mas com determinação. Louise mantinha a postura, analisando cada movimento, pronta para qualquer tentativa de engano. Madame Lefebvre registrava mentalmente cada gesto, cada tremor do sabotador. De repente, o cúmplice tentou uma investida repentina, avançando para tomar o frasco. Pierre reagiu sem hesitar, empurrando-o com força controlada, bloqueando sua ação. O sabotador soltou um grito de frustração, e a tensão cresceu instantaneamente. Todos permaneciam alertas, cada respiração pesada parecia ecoar pelo silêncio da rua. Acabou para vocês, disse Pierre, a voz firme, carregada de autoridade. O sabotador engoliu em seco, percebendo que não havia mais saída, enquanto seu cúmplice tentava esconder o nervosismo. Louise observava atentamente, ciente de que qualquer erro poderia ser fatal. Cada detalhe contava agora. Cada gesto, cada evidência cuidadosamente coletada reforçava a vantagem do grupo. O sabotador, desesperado, tentou um último movimento brusco, mas Madame Lefebvre interveio rapidamente, garantindo que o frasco permanecesse seguro. Pierre respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a satisfação de ter controlado a situação. A verdade estava protegida, e ninguém mais correria risco. O sabotador caiu de joelhos, respirando com dificuldade, olhando ao redor em busca de qualquer possibilidade de escapar, mas tudo o que via eram olhos firmes e resolutos, ninguém recuava. Pierre manteve o frasco junto ao peito, segurando com cuidado, cada músculo tenso, pronto para reagir a qualquer sinal de ameaça. Louise aproximou-se, passos silenciosos, postura impecável, o olhar fixo no inimigo. Madame Lefebvre permanecia atrás, calculando, planejando, pronta para qualquer movimento inesperado. O cúmplice do sabotador tentou sussurrar algo, um plano de última hora, mas suas palavras foram abafadas pelo vento frio que passava entre eles. O sabotador, em desespero, tentou um último gesto brusco, avançando com velocidade, mas Louise antecipou o movimento, desviando com precisão e empurrando-o de volta, com força que não machucava, mas deixava claro que não havia escapatória. O grito de frustração ecoou, carregado de medo e derrota iminente. Pierre respirou fundo, os olhos fixos nos rostos dos inimigos. Não há mais fuga. A verdade sempre prevalece. Cada palavra parecia esmagar a determinação do sabotador, que agora se sentia impotente, sem controle, enquanto o cúmplice tremia, percebendo que todas as jogadas haviam falhado. Madame Lefebvre aproximou-se, calmamente, segurando o punho do sabotador, mostrando que a justiça estava nas mãos de quem a merecia. O silêncio tomou o ambiente por um instante, apenas o som da respiração pesada e passos medidos preenchendo a tensão. Então, um leve movimento do sabotador indicou rendição. Pierre relaxou parcialmente, mas não deixou de observar, atento a qualquer reação. Louise posicionou-se estrategicamente, garantindo que ninguém pudesse agir sem controle. O grupo inteiro respirava em uníssono, cada segundo carregado de alerta, até que finalmente o sabotador caiu de costas, derrotado, aceitando sua impotência diante da determinação do grupo. Madame Lefebvre sorriu levemente, satisfeita, mas sem perder a seriedade. Pierre manteve o frasco seguro, sentindo o peso da vitória e da responsabilidade. Louise respirou fundo, percebendo que cada segundo de atenção e cada movimento cuidadosamente calculado havia sido decisivo. O grupo agora estava unido, imbatível, e a ameaça finalmente neutralizada.
O ar pesado começou a se dissipar, deixando apenas a sensação de triunfo silencioso, mas absoluto. O sabotador permanecia no chão, olhos arregalados, respirando com dificuldade, incapaz de compreender a rapidez com que o grupo havia neutralizado sua tentativa. Pierre manteve o frasco junto ao peito, a postura firme, enquanto avaliava cada gesto, cada sussurro do inimigo. Louise caminhou lentamente ao redor dele, passos calculados, analisando cada reação, garantindo que nenhum movimento inesperado colocasse o grupo em risco. Madame Lefebvre observava atentamente, anotando mentalmente cada detalhe, cada expressão de medo e frustração. O cúmplice ainda tentava recompor-se, mas sua confiança já havia desaparecido. Tentou um gesto súbito, uma última tentativa de recuperar vantagem, mas Pierre, com reflexos rápidos, bloqueou a ação, empurrando-o para trás. Acabou. Qualquer movimento agora será em vão, disse Pierre com voz firme, cada palavra carregada de autoridade e calma absoluta. O sabotador engoliu em seco, finalmente ciente de que não haveria escapatória. Louise aproximou-se ainda mais, segurando firmemente o braço do cúmplice. Você vai cooperar ou sofrerá as consequências, disse com frieza calculada. O cúmplice hesitou, cada segundo mais consciente de que todas as opções haviam desaparecido. Madame Lefebvre posicionou-se ao lado de Pierre, protegendo o frasco, assegurando que nenhum detalhe escapasse ao grupo. A tensão parecia palpável no ar, como se cada respiração fosse medida e cada som amplificado. O sabotador, finalmente, baixou a cabeça, em silêncio, derrotado. O cúmplice acompanhou o gesto, entendendo que qualquer resistência seria inútil. Pierre respirou fundo, sentindo o peso da situação, mas também a satisfação de ter preservado aquilo que era mais importante. Louise e Madame Lefebvre trocaram olhares, a comunicação silenciosa confirmando que cada ação havia sido perfeita, cada movimento decisivo. O grupo permaneceu ali por alguns instantes, apenas observando, até que Pierre finalmente falou: a verdade está protegida. Agora podemos seguir em frente. O silêncio predominou, carregado de alívio e determinação. O sabotador e seu cúmplice foram cuidadosamente conduzidos para longe, sem violência desnecessária, garantindo que a justiça prevalecesse sem riscos adicionais. Enquanto o grupo retomava o controle da situação, cada membro refletia sobre a importância da atenção aos detalhes, da estratégia e da união. O frasco permanecia seguro, símbolo de vitória e vigilância. A rua, antes palco de tensão e conflito, agora respirava tranquilidade. Pierre, Louise e Madame Lefebvre permaneceram atentos, cientes de que, embora esta batalha tivesse terminado, a vigilância constante seria sempre necessária para proteger aquilo que lhes era mais precioso. Mesmo com o sabotador e seu cúmplice neutralizados, Pierre não relaxou. Cada sombra parecia suspeita, cada som um possível alerta. Louise avançou alguns passos à frente, olhos atentos, analisando cada detalhe do ambiente. Madame Lefebvre, sempre observadora, mantinha a postura firme, mas o olhar atento denunciava a preocupação com possíveis repercussões. O frasco ainda repousava seguro nas mãos de Pierre, mas ele sabia que proteger aquilo não era apenas uma questão de força física, e sim de estratégia e paciência. Cada decisão tomada naquele momento poderia determinar não apenas o sucesso da missão, mas a segurança de todos que dependiam da informação contida ali. O cúmplice tremia, claramente incapaz de encontrar uma saída. Louise manteve a pressão silenciosa, cada gesto calculado para assegurar a cooperação completa. Pierre falou, com calma, mas a firmeza em sua voz era inegável. Vocês sabem o que está em jogo. Qualquer tentativa de sabotagem será inútil. O sabotador não respondeu, os olhos desviados, derrotado. Madame Lefebvre aproximou-se de Pierre, oferecendo uma perspectiva estratégica. Precisamos garantir que não haja outros pontos vulneráveis, disse, indicando os arredores da rua e as janelas iluminadas de prédios próximos. Cada detalhe era crucial, cada possibilidade de fuga ou interceptação precisava ser antecipada. Enquanto o grupo se movimentava com precisão, a sensação de vitória começou a se solidificar, mas não havia espaço para comemoração. A missão estava longe de acabar. Pierre respirou fundo, mantendo o frasco seguro, a responsabilidade clara em cada linha de seu corpo.
Louise e Madame Lefebvre seguiam sincronizadas, prontas para qualquer emergência. A noite começava a cair, e com ela, a necessidade de tomar decisões rápidas aumentava. O sabotador, finalmente resignado, começou a cooperar, fornecendo informações limitadas, mas valiosas. Cada detalhe revelado ajudava o grupo a consolidar sua vantagem, reforçando que a estratégia, a atenção e a paciência eram suas maiores armas. Pierre olhou para Louise e Madame Lefebvre, um olhar silencioso, cheio de reconhecimento. Todos sabiam que, embora aquela batalha tivesse terminado, a vigilância constante seria necessária. O frasco continuava seguro, símbolo de determinação, disciplina e vitória. E enquanto os três permaneciam ali, atentos e alinhados, a sensação de que a missão estava sendo cumprida se solidificava, preparando o terreno para o próximo desafio. O sabotador agora estava completamente derrotado, mas Pierre sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Cada som distante, cada sombra projetada pela luz dos postes, fazia seu coração acelerar. Louise manteve-se ao lado dele, olhos atentos, observando qualquer movimento suspeito, enquanto Madame Lefebvre avaliava a situação de forma meticulosa, planejando cada passo antes mesmo de agir. Precisamos levar o frasco para um lugar seguro, longe de qualquer possível interferência, disse Pierre, a voz firme, carregada de responsabilidade. Cada palavra parecia ressoar pelo silêncio da noite, impondo ordem e controle sobre a situação caótica que acabará de se desenrolar. O cúmplice ainda tentava disfarçar o nervosismo, mas seus gestos traíam a tensão que sentia. Louise não precisou falar, um olhar seu bastou para comunicar que qualquer tentativa de engano seria imediatamente neutralizada. Pierre segurou o frasco com força, sentindo o peso não apenas físico, mas também simbólico daquilo que carregava. Enquanto avançavam pela rua silenciosa, Madame Lefebvre analisava cada ponto de fuga, cada janela e cada porta que pudesse representar um risco. A noite estava calma demais, e isso era sempre sinal de alerta. Pierre respirou fundo, consciente de que a missão ainda exigia cautela. O sabotador, resignado, finalmente começou a colaborar, revelando informações cruciais. Cada detalhe fornecido ajudava o grupo a fortalecer sua posição, tornando cada passo adiante mais seguro. Louise anotava mentalmente cada reação, cada hesitação, consolidando um quadro completo da situação. Ao chegarem a um beco discretamente iluminado, Pierre parou, avaliando o terreno. Aqui é seguro para reorganizarmos nossa estratégia, disse, e todos concordaram silenciosamente. O frasco continuava protegido, símbolo de que, apesar das ameaças, a determinação e a atenção do grupo haviam prevalecido. Madame Lefebvre aproximou-se, olhando fixamente para o sabotador. Lembre-se, qualquer passo em falso pode custar caro. Este é um aviso final. O homem engoliu em seco, consciente da gravidade da situação. Enquanto o grupo se preparava para continuar, Pierre percebeu que aquela noite representava mais do que apenas proteger um objeto, era prova de sua habilidade em liderar, de Louise em observar e reagir com precisão, e de Madame Lefebvre em antecipar cada risco. O caminho ainda era longo, mas a confiança no trabalho conjunto dava força para seguir adiante. A cidade dormia, alheia à tensão que ocorria em suas ruas silenciosas. Mas para Pierre, Louise e Madame Lefebvre, cada segundo contava. Cada decisão podia significar a diferença entre o sucesso ou o fracasso total. E enquanto caminhavam em direção ao próximo desafio, o frasco permanecia seguro, guardião de segredos que poucos poderiam compreender, símbolo de determinação, coragem e vigilância constante. Eles avançaram novamente, mantendo a disciplina e a atenção. Cada passo calculado, cada movimento estratégico. A cidade dormia, inconsciente da tensão que se desenrolava em suas ruas silenciosas, mas para Pierre, Louise e Madame Lefebvre, cada segundo era crucial. O frasco permanecia como símbolo da missão, lembrando-os de que, apesar dos riscos, a coragem e a vigilância constante eram a única forma de garantir que a verdade permanecesse intacta. O beco se estreitava à frente, e a luz fraca de um lampião projetava sombras longas sobre os paralelepípedos molhados pela chuva recente. Pierre segurava o frasco firmemente, sentindo o peso não apenas do objeto, mas da responsabilidade que ele representava.
Louise se movia ao seu lado, olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Madame Lefebvre, logo atrás, mantinha uma postura rígida, absorvendo cada detalhe ao redor e calculando riscos com precisão. Um som sutil, talvez o rangido de uma porta ou o bater de asas de um corvo, fez com que todos congelassem por um instante. A tensão era palpável, cada músculo preparado para reagir. O sabotador, ainda à distância, tentava enganar, mas sua hesitação era evidente, ele sabia que não tinha mais vantagem. Pierre percebeu o desespero nos olhos do inimigo e sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. Estamos quase lá, sussurrou Louise, os lábios movendo-se silenciosamente, mas com firmeza suficiente para que Pierre ouvisse. Eles se aproximavam de uma entrada lateral que dava acesso a um armazém seguro, planejado como refúgio temporário. Madame Lefebvre sinalizou para desacelerarem, observando atentamente as janelas iluminadas que poderiam denunciar sua presença. O sabotador, percebendo que não poderia avançar sem risco, recuou alguns passos, e seu cúmplice tentava disfarçar a ansiedade. Cada gesto era notado e armazenado na mente afiada de Madame Lefebvre. Pierre respirou fundo, concentrando-se no frasco, na missão e na necessidade de proteger a verdade a qualquer custo. Quando alcançaram a entrada, Louise verificou rapidamente o perímetro antes de abrir a porta para que todos entrassem com segurança. O ar dentro do armazém estava frio e carregado, mas era seguro. Eles posicionaram-se estrategicamente, cobrindo entradas e pontos cegos, prontos para qualquer ação inesperada. O sabotador permanecia do lado de fora, impotente diante da precisão e disciplina do grupo. Cada segundo que passava fortalecia a sensação de que a missão estava próxima do sucesso. Pierre respirou fundo, sabendo que o momento decisivo estava chegando, e que qualquer erro poderia custar caro. A tensão ainda era alta, mas a confiança na equipe e no planejamento meticuloso de Madame Lefebvre dava-lhes a certeza de que a verdade seria protegida. O trio avançava com cautela, cada passo medido, cada olhar atento aos cantos escuros da rua. A tensão era palpável, o frasco que Pierre segurava parecia irradiar uma luz própria, lembrando-os do peso da missão. Louise ajustava silenciosamente a posição das mãos, pronta para qualquer movimento inesperado, enquanto Madame Lefebvre observava cada detalhe com olhos clínicos, absorvendo informações que poderiam fazer a diferença a qualquer momento. O vento frio cortava o rosto, trazendo o cheiro de chuva recente e pedra molhada, aumentando a sensação de urgência. De repente, um som distante, quase imperceptível, chamou a atenção de Pierre. Ele fez um sinal sutil para o grupo parar. O silêncio absoluto tomou conta do beco, quebrado apenas pelo som de seus próprios corações acelerados. Cada um respirava fundo, consciente de que qualquer erro poderia significar o fracasso da missão. Pierre ergueu levemente o frasco, verificando sua integridade. Nenhum dano, nenhuma pista deixada para trás. A segurança daquele objeto agora dependia totalmente deles. Louise avançou alguns passos à frente, testando discretamente o terreno, enquanto Madame Lefebvre, em posição mais recuada, mantinha a vigilância máxima sobre possíveis emboscadas. As sombras pareciam se mover com vida própria, brincando com a percepção, confundindo os sentidos. A cidade, ainda adormecida, ignorava completamente o jogo de estratégia que se desenrolava em suas ruas silenciosas. Cada movimento era sincronizado, cada respiração controlada. O trio sabia que qualquer distração poderia ser fatal. Pierre sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. O frasco em suas mãos era mais do que um objeto, era a verdade, a justiça e a esperança concentradas em vidro. E eles não poderiam falhar. Um estalo distante fez com que todos congelassem. Pierre inclinou levemente o corpo para frente, os olhos fixos na penumbra adiante. Louise imediatamente se posicionou ao lado dele, os dedos roçando levemente a adaga escondida na cintura, pronta para reagir. Madame Lefebvre respirava lentamente, analisando cada som, cada sombra, cada movimento ao redor. O frasco que Pierre segurava parecia pulsar em sua mão, lembrando a todos do perigo iminente e da importância do que carregavam. De repente, uma figura emergiu de um canto escuro, rápida e silenciosa. O coração de Pierre acelerou, mas ele manteve o controle. Sem hesitar,
avançou um passo, bloqueando o caminho da intrusa. Louise ergueu a adaga, pronta para qualquer ataque, enquanto Madame Lefebvre avaliava a situação, calculando o risco e a estratégia em segundos. O silêncio do beco era quase ensurdecedor, cada segundo se arrastando, esticando a tensão até o limite. A intrusa parou, reconhecendo a determinação nos olhos de Pierre. O ar estava pesado, carregado de expectativa. Um leve sorriso de desdém surgiu no rosto da mulher desconhecida, como se soubesse que aquela não seria uma simples confrontação. Pierre respirou fundo, ajustando o frasco com firmeza. Não havia volta, qualquer movimento errado poderia ser a última decisão. Louise deu um passo à frente, apoiando Pierre, e Madame Lefebvre levantou a mão discretamente, sinalizando paciência e vigilância. A tensão parecia se materializar, quase visível, enquanto todos esperavam o primeiro movimento decisivo. O frasco permanecia seguro, mas o perigo estava mais próximo do que nunca. A intrusa avançou de repente, com movimentos rápidos e calculados, tentando tomar o frasco. Pierre reagiu instintivamente, desviando o golpe e segurando o frasco com força. Louise se interpôs entre eles, a adaga apontada de maneira clara, enquanto Madame Lefebvre avaliava cada gesto, pronta para intervir no instante certo. O ar estava carregado de eletricidade. Cada respiração parecia ecoar pelo beco silencioso. A intrusa não recuava, seu olhar desafiador, quase provocador, fixo em Pierre. Ele sentiu o peso da responsabilidade apertando o peito, mas manteve a calma. Cada segundo contava, qualquer descuido poderia significar perder tudo. De repente, um movimento lateral rápido fez a intrusa tropeçar ligeiramente, e Pierre aproveitou a abertura para recuar com o frasco para um ponto seguro. Louise segurou firme, pronta para bloquear qualquer investida. Madame Lefebvre, com olhos atentos, percebeu um pequeno detalhe. A intrusa usava luvas finas que deixavam rastros sutis na parede, revelando uma fraqueza estratégica. Com um gesto quase imperceptível, Madame Lefebvre indicou a Pierre e Louise que avançassem com cautela. Cada passo era medido, cada movimento, sincronizado. O frasco era mais que um objeto, era prova de que a verdade podia ser protegida. O silêncio da noite parecia se curvar à tensão crescente, transformando o beco em um palco onde coragem, estratégia e precisão determinariam o desfecho daquela noite. No instante seguinte, a intrusa fez um movimento desesperado, avançando de forma abrupta, tentando arrancar o frasco das mãos de Pierre. Louise se posicionou imediatamente, bloqueando a passagem com a adaga levantada e firme, sua respiração controlada, olhos fixos no oponente. Madame Lefebvre, com a visão afiada, percebeu uma oportunidade. A intrusa estava desequilibrada, seu peso recuando levemente. Pierre aproveitou a abertura, recuando com passos ágeis, protegendo o frasco com ambos os braços. Cada movimento era sincronizado, cada respiração, calculada. A tensão crescia com intensidade quase palpável, o beco parecia comprimido pelo suspense, como se o mundo tivesse parado para observar aquele confronto silencioso. A intrusa hesitou por um instante, avaliando a situação. Esse momento foi suficiente para que Louise avançasse com precisão, pressionando-a de maneira estratégica. Um deslize mínimo e a intrusa perderia completamente o controle da situação. Madame Lefebvre interveio no instante certo, segurando firme o braço da intrusa, impedindo qualquer nova investida. O frasco permanecia seguro. Pierre sentiu o peso da responsabilidade ainda mais forte, mas a determinação cresceu junto. Cada detalhe observado por Madame Lefebvre, cada passo calculado por Louise, cada reflexo de Pierre havia transformado o caos potencial em controle absoluto. A intrusa, percebendo que não havia mais saída, recuou, os olhos arregalados, ciente de que a verdade que carregavam estava fora de seu alcance. O silêncio voltou a reinar, pesado e carregado de adrenalina. Pierre, Louise e Madame Lefebvre permaneceram alertas, atentos a qualquer movimento inesperado, mas a sensação de vitória começava a emergir, lenta e segura, no ar da noite. O frasco ainda brilhava levemente sob a luz difusa da rua, símbolo de que a missão continuava, mas agora com a vantagem firmemente nas mãos dos guardiões da verdade. Com a intrusa finalmente contida, o trio avançou pelo beco estreito, mantendo a guarda elevada.
Cada passo era silencioso, calculado, mas a sensação de alerta não desaparecia completamente. O frasco permanecia seguro nas mãos de Pierre, brilhando discretamente à luz das lâmpadas distantes. O silêncio da cidade contrastava com o turbilhão de pensamentos que corria na mente de cada um. Louise mantinha os olhos atentos, vasculhando cada sombra, cada canto escuro, pronta para qualquer sinal de perigo. Madame Lefebvre registrava mentalmente cada detalhe da noite, cada gesto da intrusa, cada movimento do trio, consciente de que essa missão ainda exigiria astúcia e precisão. Pierre, embora aliviado, sentia o peso da responsabilidade apertar seu peito, cada segundo contava, cada decisão poderia determinar o sucesso ou fracasso da operação. Eles chegaram a uma encruzilhada na rua. O vento frio soprava, carregando folhas secas e o som distante de passos isolados. Pierre olhou para seus companheiros e fez um gesto quase imperceptível, hora de mudar de rota. Louise inclinou a cabeça, compreendendo imediatamente. Madame Lefebvre ajustou o casaco, o olhar firme, e todos avançaram em silêncio, como uma unidade perfeitamente sincronizada. A intrusa, ainda atonita pelo fracasso da tentativa anterior, observava de longe, escondida nas sombras. A raiva misturada ao desespero a impulsionava, mas ela sabia que qualquer nova ação precipitada poderia custar-lhe caro. Pierre, Louise e Madame Lefebvre continuaram, mantendo o frasco seguro, atravessando a cidade adormecida, cada passo levando-os mais próximos do objetivo final, cada respiração marcada pela tensão ainda presente, mas pela sensação crescente de que estavam no controle da situação. O amanhecer começava a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e violeta. Havia um alívio silencioso no ar, mas o trio sabia que o último desafio ainda os aguardava. O frasco era a chave para a verdade, e protegê-lo até o fim seria a prova final de coragem, astúcia e determinação. A primeira luz do dia refletia nas janelas da cidade, criando longas sombras que se estendiam pelas ruas desertas. Pierre, Louise e Madame Lefebvre avançavam com cautela, sabendo que a intrusa ainda estava por perto, observando e esperando o momento certo para atacar novamente. Cada passo parecia amplificado pelo silêncio da manhã, cada respiração carregada de tensão. Pierre apertava o frasco contra o peito, sentindo o peso da missão e da responsabilidade. Cada detalhe da noite anterior ainda pulsava em sua mente, cada movimento da intrusa gravado com precisão. Louise caminhava ao lado dele, o olhar afiado, pronta para interceptar qualquer ameaça. Madame Lefebvre, sempre meticulosa, revisava mentalmente cada estratégia, cada possibilidade de perigo. Eles chegaram a uma praça central, onde os primeiros raios de sol iluminavam bancos vazios e fontes silenciosas. Era o lugar perfeito para uma emboscada, e o trio sabia disso. Com movimentos rápidos e coordenados, ajustaram-se, cada um assumindo uma posição estratégica, prontos para reagir a qualquer ação inesperada. De repente, um som sutil quebrou o silêncio, o farfalhar de passos discretos, vindo de um beco próximo. A intrusa havia se aproximado sorrateiramente, acreditando que ainda poderia recuperar a vantagem. Pierre respirou fundo, sentindo a tensão subir. Louise inclinou o corpo, pronta para o ataque, enquanto Madame Lefebvre segurava firme, analisando cada detalhe da situação. Em um instante, a intrusa se revelou, tentando avançar em direção ao frasco. Pierre reagiu imediatamente, bloqueando o caminho, enquanto Louise interceptava o cúmplice que a acompanhava. Madame Lefebvre, com precisão cirúrgica, garantiu que nenhuma brecha fosse deixada. O confronto foi breve, mas intenso, cada movimento calculado, cada segundo decisivo. Quando o último gesto de resistência foi controlado, o trio respirou aliviado, mas ciente de que o maior desafio ainda estava à frente. O frasco estava seguro, mas a missão não havia terminado. Cada um sabia que proteger a verdade exigiria vigilância constante até o fim. O amanhecer prometia um dia de tensão e desafios, e Pierre, Louise e Madame Lefebvre estavam determinados a atravessá-lo juntos, mantendo o frasco intacto e a verdade protegida. A intrusa avançou, mas Pierre, ágil e calculista, bloqueou o caminho, impedindo qualquer avanço. Louise lidou com o cúmplice que a acompanhava, neutralizando-o com movimentos rápidos e coordenados. Madame Lefebvre, observando cada detalhe, interveio apenas quando necessário,
garantindo que nada escapasse de seu controle. O confronto durou apenas segundos, mas a tensão era palpável. Quando tudo se acalmou, o trio respirou fundo, ciente de que havia superado mais um desafio. O frasco estava seguro, mas a intrusa ainda estava solta, e eles precisavam ser vigilantes. O amanhecer trazia luz, mas também lembrava que cada movimento futuro exigiria cautela extrema. Pierre, Louise e Madame Lefebvre trocaram olhares, silenciosamente reforçando seu compromisso, proteger a verdade a qualquer custo. Eles avançaram cautelosamente pela praça central, onde os primeiros raios de sol iluminavam bancos vazios e fontes silenciosas. Cada movimento era calculado, cada respiração controlada, a cidade ainda dormia, alheia à tensão que se desenrolava. Pierre apertava o frasco contra o peito, sentindo o peso da responsabilidade, enquanto Louise mantinha-se alerta, vasculhando cada sombra. Madame Lefebvre observava atentamente, registrando mentalmente cada detalhe do entorno. Um farfalhar súbito chamou a atenção do trio. A intrusa se aproximava sorrateiramente por um beco lateral, tentando recuperar o frasco. Pierre recuou ligeiramente, protegendo a preciosa carga, enquanto Louise interceptava o cúmplice que a acompanhava. Madame Lefebvre interveio com precisão, bloqueando qualquer brecha. Cada segundo era crítico, cada movimento, uma questão de vida ou morte. O confronto foi breve, mas intenso. A intrusa tentou avançar novamente, mas o trio estava sincronizado e preparado. Um deslize mínimo poderia ser fatal para qualquer lado, mas, através de reflexos calculados e movimentos coordenados, Pierre, Louise e Madame Lefebvre mantiveram o controle. Quando o último gesto de resistência da intrusa foi contido, eles respiraram aliviados, cientes de que a missão ainda não havia terminado. O frasco permanecia seguro, símbolo da verdade que deveriam proteger, enquanto o amanhecer tingia o céu com tons de laranja e violeta, prometendo um dia de desafios iminentes. Avançando pelas ruas silenciosas, o trio manteve-se vigilante. Cada sombra, cada ruído mínimo parecia amplificado, mantendo a adrenalina em alerta máximo. Finalmente, chegaram a um antigo armazém abandonado na periferia da cidade, local estratégico para reagrupar e planejar os próximos passos. Pierre colocou o frasco sobre uma mesa improvisada, verificando sua integridade, enquanto Louise inspecionava entradas e Madame Lefebvre traçava rotas de fuga e pontos de vigilância no mapa detalhado. De repente, um estalo do lado de fora quebrou o silêncio. Pierre congelou, instinto de alerta ativado. Louise apontou para uma sombra que se movia pelo beco próximo. A intrusa ainda estava lá, tentando recuperar o frasco ou criar caos. O trio se posicionou imediatamente, pronto para agir, cada um consciente de que o próximo movimento poderia definir o sucesso ou fracasso final da missão. A intrusa hesitou por um instante, avaliando a situação com olhos arregalados e corpo tenso. O trio dentro do armazém manteve a postura firme, cada um ciente de que qualquer descuido poderia ser fatal. Pierre segurava o frasco com ambas as mãos, sentindo cada batida do coração como um lembrete da responsabilidade que carregava. Louise ajustou a posição da adaga, os músculos preparados para reagir instantaneamente. Madame Lefebvre manteve o olhar atento, analisando cada detalhe, cada possibilidade, pronta para intervir com precisão cirúrgica. O vento frio do lado de fora trazia o som distante de passos isolados, folhas secas rodopiando pelo chão, criando uma atmosfera quase irreal. A intrusa avançou, lenta e cautelosamente, testando a vigilância do trio. Pierre deu um passo à frente, bloqueando qualquer acesso direto ao frasco, enquanto Louise se posicionava ao lado, formando uma barreira sólida e defensiva. Madame Lefebvre observava atentamente, aguardando o momento certo para agir. De repente, a intrusa fez um movimento rápido, tentando desviar e alcançar o frasco por um ângulo inesperado. Pierre recuou com agilidade, mantendo o controle firme, enquanto Louise bloqueava com a adaga levantada, firme e precisa. Madame Lefebvre interveio no instante exato, segurando o braço da intrusa, impedindo que ela completasse o movimento. O confronto silencioso estava carregado de tensão, cada respiração parecia ecoar pelo espaço vazio do armazém. O trio manteve-se firme, a coordenação perfeita entre eles transformando o caos potencial em controle absoluto.
A intrusa, percebendo que não havia mais saída, recuou alguns passos, os olhos cheios de raiva e frustração, ciente de que a verdade que carregavam estava fora de seu alcance. O frasco ainda brilhava levemente sob a luz que entrava pelas janelas quebradas do armazém, símbolo de que a missão continuava, mas agora com a vantagem firmemente nas mãos dos guardiões da verdade. Respirando fundo, Pierre, Louise e Madame Lefebvre avançaram lentamente pelo armazém, mantendo a guarda elevada. Cada passo era calculado, cada olhar atento, mas a sensação de vitória começava a emergir, lenta e segura. Eles sabiam que a intrusa ainda podia tentar algo, mas, por enquanto, o frasco estava seguro, e a sensação de dever cumprido começava a aquecer os corações do trio. Enquanto avançavam pelo armazém, os raios de sol da manhã começavam a penetrar pelas janelas quebradas, iluminando parcialmente o ambiente e projetando sombras longas e irregulares pelo chão empoeirado. Pierre apertava o frasco contra o peito, cada músculo tenso, cada movimento calculado. Louise mantinha os olhos fixos em cada canto escuro, pronta para interceptar qualquer ameaça, enquanto Madame Lefebvre analisava mentalmente todas as rotas de fuga possíveis e pontos estratégicos para a defesa. O silêncio dentro do armazém era quase absoluto, quebrado apenas pelo eco distante de passos e pelo chiado de folhas secas trazidas pelo vento que passava pelas frestas das portas. De repente, um som sutil, um leve estalo de madeira, fez todos congelarem, respirando lentamente, atentos a qualquer sinal de perigo. A intrusa ainda rondava, talvez tentando encontrar uma brecha para recuperar o frasco ou criar distração. Pierre deu um passo lateral, ajustando a posição do corpo para proteger o frasco, enquanto Louise se deslocava silenciosamente ao lado, bloqueando possíveis trajetórias de ataque. Madame Lefebvre inclinou-se levemente, avaliando cada movimento, cada reação da intrusa, pronta para intervir com precisão cirúrgica. Cada segundo parecia dilatado, cada respiração carregada de tensão. A intrusa tentou se aproximar novamente, desta vez mais cautelosa, medindo a distância, calculando o momento ideal para agir. Pierre manteve o frasco firme, o olhar fixo nela, transmitindo autoridade e determinação. Louise acompanhava cada passo, a adaga pronta para desarmar qualquer investida, enquanto Madame Lefebvre se posicionava estrategicamente, cobrindo qualquer ponto cego. De repente, um gesto inesperado da intrusa indicou que ela tentaria uma manobra arriscada. Sem hesitar, o trio reagiu em perfeita sincronia. Pierre recuou com passos calculados, Louise bloqueou a trajetória com firmeza, e Madame Lefebvre interveio rapidamente, impedindo qualquer aproximação. O confronto silencioso atingiu seu ápice, o ar carregado de adrenalina, mas o frasco permanecia seguro. Com a intrusa contida mais uma vez, Pierre respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e a crescente sensação de alívio. Louise baixou ligeiramente a adaga, mas manteve os sentidos alertas. Madame Lefebvre ajustou o casaco, conferindo cada detalhe do ambiente. O trio sabia que ainda não haviam terminado, mas a vantagem agora estava firmemente nas mãos deles. A missão continuava, mas, por enquanto, a verdade estava protegida. Dito pelo ChatGPT. O trio decidiu avançar pelo armazém com cautela, mantendo-se próximo às paredes para reduzir a exposição a qualquer ataque surpresa. Cada passo era silencioso, calculado, mas carregado de tensão, como se cada movimento pudesse ser observado por olhos invisíveis. Pierre segurava o frasco firmemente, sentindo o peso da missão pulsar em cada batida do coração. Louise permanecia vigilante, analisando cada sombra e cada recanto escuro, pronta para reagir instantaneamente. Madame Lefebvre revisava mentalmente cada rota de fuga e cada posição estratégica, antecipando possíveis movimentos da intrusa. De repente, um ruído vindo do piso superior chamou a atenção. O trio congelou, respirando lentamente, absorvendo cada detalhe do ambiente. Um passo firme, seguido de um arrastar leve, indicava que a intrusa ainda os perseguia, tentando criar uma vantagem. Pierre ajustou a posição do frasco, protegendo-o contra qualquer investida, enquanto Louise se movia silenciosamente para bloquear uma possível linha de ataque. Madame Lefebvre, com os olhos atentos, identificou rapidamente uma pequena abertura na cobertura do andar superior, onde a intrusa poderia aparecer. A tensão cresceu instantaneamente, o ar parecia mais denso, o silêncio mais pesado.
A intrusa fez um movimento brusco, tentando surpreender o trio. Pierre reagiu imediatamente, recuando com passos ágeis, protegendo o frasco, enquanto Louise bloqueava a passagem com firmeza. Madame Lefebvre interveio com precisão, segurando qualquer tentativa de avanço. Cada segundo era crucial, cada gesto poderia decidir se o frasco permaneceria seguro ou cairia nas mãos erradas. Após alguns momentos de pura tensão, a intrusa recuou, percebendo que não havia brecha. Pierre respirou fundo, sentindo a responsabilidade e o alívio crescerem simultaneamente. Louise manteve a vigilância, garantindo que nenhuma surpresa se aproximasse. Madame Lefebvre ajustou sua posição, analisando o cenário e confirmando que o trio ainda tinha vantagem. O frasco brilhava discretamente à luz que penetrava pelas janelas quebradas, lembrando-os de que, apesar do perigo, a missão ainda continuava e que proteger a verdade dependia de sua união, coragem e estratégia. Enquanto o trio avançava pelos corredores estreitos do armazém, cada som parecia amplificado pelo silêncio pesado do local. O farfalhar de folhas secas trazido pelo vento, o ranger distante de portas mal fechadas, tudo fazia a adrenalina subir. Pierre segurava o frasco com força, ciente de que qualquer deslize poderia ser desastroso. Louise percorria os cantos escuros com os olhos atentos, quase como se pudesse enxergar através das sombras. Madame Lefebvre mantinha o ritmo atrás deles, analisando cada detalhe do ambiente, cada possível ponto de ameaça, pronta para reagir com precisão. De repente, um estalo agudo ecoou pelo corredor, seguido de um sutil movimento na penumbra. O trio parou instantaneamente, cada respiração medida e controlada. A intrusa ainda estava à espreita, observando, aguardando o momento certo para atacar. Pierre inclinou levemente o corpo, protegendo o frasco, enquanto Louise avançava silenciosa para interceptar qualquer investida. Madame Lefebvre posicionou-se estrategicamente, garantindo cobertura e antecipando movimentos. O tempo parecia desacelerar. Cada segundo prolongava a tensão, cada sombra parecia esconder um inimigo iminente. Um passo em falso da intrusa poderia ser seu fim, mas qualquer hesitação do trio poderia comprometer a missão. Então, um vulto surgiu, movendo-se rapidamente em direção a eles. Pierre reagiu imediatamente, recuando com movimentos ágeis, bloqueando o avanço. Louise avançou com precisão, forçando a intrusa a recuar, enquanto Madame Lefebvre segurava firme o braço da adversária, impedindo qualquer nova tentativa. O confronto durou segundos, mas cada instante foi intenso e calculado. Quando a intrusa finalmente parou, derrotada pelo controle estratégico do trio, um silêncio pesado preencheu o armazém. O frasco continuava seguro nas mãos de Pierre, brilhando levemente sob a luz que entrava pelas janelas quebradas. O trio respirou aliviado, mas ciente de que a missão ainda exigia vigilância constante. Cada passo adiante ainda seria medido, cada movimento planejado, pois a verdade que carregavam precisava ser protegida até o fim, e o perigo ainda não havia desaparecido completamente. Pierre, Louise e Madame Lefebvre avançaram cautelosamente pelo armazém, mantendo o frasco seguro. Cada sombra parecia ganhar vida, cada canto escuro parecia esconder uma ameaça. O vento frio que entrava pelas janelas quebradas arrastava detritos pelo chão, fazendo barulhos que ampliavam a tensão. Pierre apertava o frasco contra o peito, sentindo o peso da responsabilidade. Louise varria os arredores com os olhos, pronta para reagir a qualquer sinal de perigo, enquanto Madame Lefebvre mantinha o controle da situação, calculando rotas de fuga e antecipando movimentos da intrusa. De repente, um som abafado veio do andar superior, passos leves, mas determinados. O trio parou, cada um avaliando rapidamente a situação. Pierre respirou fundo, ciente de que qualquer ação precipitada poderia custar caro. Louise inclinou o corpo, preparando-se para interceptar qualquer tentativa de ataque, enquanto Madame Lefebvre ajustava sua postura, garantindo que estivessem cobertos em todas as direções. Um vulto se moveu na penumbra, e a intrusa surgiu novamente, tentando recuperar o frasco. Pierre reagiu imediatamente, bloqueando seu caminho, enquanto Louise interceptava seu cúmplice, que avançava sorrateiramente. Madame Lefebvre, com precisão cirúrgica, impediu que qualquer brecha fosse deixada, segurando firmemente o braço da adversária.
O confronto foi rápido, intenso, cada movimento controlado e calculado. Quando a intrusa finalmente recuou, derrotada, o trio respirou aliviado, mas a tensão ainda pairava no ar. O frasco estava seguro, mas a missão estava longe de terminar. Eles precisavam manter a vigilância, atravessar o armazém e sair sem que nenhum perigo inesperado comprometesse o objetivo. Cada passo seguinte seria decisivo, e a sensação de que algo poderia acontecer a qualquer momento mantinha os corações acelerados e os sentidos aguçados. O trio avançou pelo armazém, movendo-se com cuidado entre pilhas de caixas e entulhos. A luz fraca que entrava pelas janelas quebradas criava sombras distorcidas, tornando cada canto potencialmente perigoso. Pierre segurava o frasco com firmeza, sentindo o peso da responsabilidade crescer a cada passo. Louise mantinha a adaga erguida, pronta para qualquer ameaça, enquanto Madame Lefebvre analisava o ambiente, antecipando movimentos da intrusa e possíveis emboscadas. De repente, um rangido metálico ecoou do lado de fora, fazendo os três congelarem por um instante. Um instinto imediato os alertou: alguém se aproximava. Pierre apontou silenciosamente para uma saída lateral, sinalizando para avançarem com cautela. Louise ajustou a posição do corpo, cobrindo possíveis ângulos de ataque, e Madame Lefebvre passou rapidamente os olhos pelo espaço, calculando possíveis rotas de fuga. No momento seguinte, a intrusa surgiu novamente, aproveitando uma sombra para tentar atacar. Pierre reagiu de forma ágil, bloqueando a aproximação, enquanto Louise interceptava seu cúmplice, que tentava surpreender o trio por trás. Madame Lefebvre, com movimentos precisos, segurou o braço da intrusa, impedindo que qualquer ação brusca comprometesse a segurança do frasco. Cada respiração era medida, cada passo cuidadosamente calculado. Quando o perigo imediato passou, o trio continuou avançando, cada um consciente de que qualquer descuido poderia ser fatal. O frasco permanecia seguro, mas a sensação de que a intrusa ainda poderia atacar a qualquer momento mantinha todos em estado máximo de alerta. Cada sombra parecia viva, cada ruído ressoava como uma ameaça, lembrando-os de que proteger a verdade exigiria atenção constante até o final da missão. O trio chegou a uma sala ampla, parcialmente destruída, com restos de móveis quebrados e janelas empoeiradas que filtravam a luz do amanhecer. Pierre cuidadosamente colocou o frasco sobre uma mesa improvisada, garantindo que permanecesse protegido. Louise permaneceu ao lado, observando cada canto, pronta para reagir ao menor sinal de perigo. Madame Lefebvre abriu um mapa detalhado sobre a mesa, traçando rotas de fuga, pontos estratégicos e possíveis locais onde a intrusa poderia surgir novamente. Enquanto planejavam, um som súbito de passos ecoou pelo corredor próximo. Pierre ergueu o frasco e fez um gesto silencioso para que Louise cobrisse a entrada. Madame Lefebvre posicionou-se entre eles, olhos atentos, analisando cada movimento na penumbra. A intrusa surgia novamente, desta vez tentando criar distração para recuperar o frasco. Pierre avançou com agilidade, bloqueando a aproximação da intrusa, enquanto Louise interceptava seu cúmplice, que tentava se aproximar sorrateiramente por outro ângulo. Madame Lefebvre segurou firmemente o braço da intrusa, mantendo a situação sob controle. Cada movimento era sincronizado, cada respiração tensa, e o trio permanecia concentrado, consciente de que um único erro poderia custar-lhes a missão. Quando o perigo passou, o trio suspirou aliviado, mas o ar permanecia carregado de tensão. O frasco permanecia seguro, e o trio sabia que ainda não haviam superado completamente os desafios que os aguardavam. O amanhecer iluminava lentamente o armazém, trazendo uma sensação temporária de segurança, mas lembrando-os de que a intrusa ainda podia surgir a qualquer momento. A intrusa, percebendo que não poderia tomar o frasco de imediato, recuou para as sombras do corredor. Seus olhos, cheios de raiva e frustração, seguiam cada passo de Pierre, Louise e Madame Lefebvre. Ela murmurava instruções rápidas para seu cúmplice, planejando uma nova tentativa, mais audaciosa e arriscada. Pierre ajustou a posição do frasco em suas mãos, sentindo o peso da responsabilidade, enquanto observava cada detalhe do ambiente, desde portas semiabertas até as sombras projetadas pelas janelas quebradas. Louise permanecia vigilante, agachada atrás de um balcão destruído, adaga firme, olhos percorrendo cada ponto de possível entrada.
Madame Lefebvre estudava a intrusa com atenção clínica, identificando padrões nos movimentos dela, antecipando qualquer ataque. O silêncio se prolongava, pesado e tenso. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e a cidade adormecida do lado de fora ignorava o confronto iminente. O trio sabia que a intrusa não desistiria facilmente, era apenas uma questão de tempo até tentar novamente. A sensação de perigo iminente aumentava, mas a confiança no trabalho em equipe e na coordenação meticulosa fortalecia-os. Então, um ruído sutil vindo do teto chamou a atenção de Madame Lefebvre. Ela ergueu a mão, sinalizando para que Pierre e Louise se preparassem. A intrusa tentava uma nova abordagem, desta vez vindo de cima, saltando de uma abertura no telhado do armazém. O trio reagiu imediatamente, cada movimento calculado, cada passo medido, transformando o possível caos em controle absoluto. Pierre girou rapidamente, segurando o frasco firmemente contra o peito enquanto Louise avançava em direção ao ponto de entrada da intrusa, a adaga erguida, pronta para interceptar qualquer investida. Madame Lefebvre, mantendo uma distância estratégica, monitorava cada sombra, cada detalhe do teto quebrado, calculando a trajetória da intrusa e possíveis pontos de ataque. A intrusa, agora suspensa precariamente no beiral, tentou se equilibrar, preparando-se para descer em um salto brusco. Seus olhos refletiam determinação e desespero, mas também um certo reconhecimento da perícia do trio. O cúmplice, ainda escondido nas sombras, gesticulava, tentando coordenar o ataque, mas a tensão era evidente em seus movimentos. Pierre deu um passo à frente, usando o frasco como barreira, protegendo-o com o corpo e transmitindo confiança silenciosa a Louise. Ela, entendendo o sinal, avançou com precisão cirúrgica, bloqueando a trajetória da intrusa no momento exato em que ela tentava pousar no chão. Um confronto silencioso e calculado ocorreu, pés tocando o chão, equilíbrio testado, olhares fixos, respirações contidas. Madame Lefebvre interveio no instante crítico, segurando o braço da intrusa que tentava recuperar a vantagem, impedindo que o salto resultasse em um ataque eficaz. Cada movimento do trio era coordenado, transformando a tentativa de surpresa da intrusa em um espetáculo de precisão e controle. O frasco permanecia seguro, refletindo a luz tênue do armazém, enquanto a intrusa, percebendo que todas as rotas de ataque estavam bloqueadas, recuava lentamente, seus olhos cheios de frustração e reconhecimento silencioso da superioridade estratégica de Pierre, Louise e Madame Lefebvre. O trio aproveitou o recuo da intrusa para se reagrupar rapidamente. Pierre respirou fundo, sentindo o peso do frasco contra o peito, mas também uma onda de determinação reforçada. Louise manteve a adaga erguida, os olhos percorrendo cada sombra do armazém, pronta para qualquer movimento inesperado. Madame Lefebvre ajustou o casaco, mantendo a postura firme, e começou a traçar mentalmente os próximos passos, considerando todas as possibilidades de ameaça. O silêncio preenchia o ambiente, pesado e carregado de tensão, interrompido apenas pelo som distante do vento passando por janelas quebradas e telhados corroídos. Cada passo do trio era medido, cada gesto calculado, enquanto avançavam em direção a uma saída estratégica, observando cada canto escuro, cada recanto onde a intrusa ou seu cúmplice poderiam estar escondidos. Chegando a uma escada que levava a um nível superior, Pierre sinalizou com um gesto sutil, hora de dividir as posições e garantir cobertura total. Louise se posicionou no topo, com visão ampla do armazém, enquanto Madame Lefebvre ficou ligeiramente atrás, pronta para intervir em qualquer sinal de ataque. Pierre, com o frasco ainda seguro, liderava o avanço, mantendo o olhar atento a cada detalhe. A intrusa, escondida nas sombras, observava cuidadosamente, tentando calcular uma nova abordagem, mas qualquer movimento precipitado poderia ser sua ruína. O trio, ciente da sua presença, permanecia alerta, transformando o armazém silencioso em um campo de tensão onde cada segundo contava. O amanhecer começava a atingir as janelas quebradas com luz suave, mas o perigo ainda pairava, e a missão para proteger o frasco continuava, exigindo vigilância constante e decisões precisas. A intrusa hesitou por um instante, mas logo avançou, determinada a recuperar o frasco. Pierre bloqueou seu caminho imediatamente, segurando firme o frasco contra o peito. Louise posicionou-se ao lado, a adaga erguida, respirando com controle, pronta para qualquer movimento brusco.
Madame Lefebvre, com olhar atento, percebeu a brecha e segurou o braço da intrusa, impedindo qualquer investida. O silêncio da manhã era pesado, carregado de tensão. Cada passo do trio era calculado, cada gesto sincronizado. O frasco permanecia seguro, seu brilho discreto lembrando que a missão ainda não havia terminado. Eles avançaram rapidamente pelas ruas desertas, atentos a qualquer sinal de perigo. A intrusa observava das sombras, frustrada e impotente. Pierre, Louise e Madame Lefebvre sabiam que cada segundo contava, qualquer distração poderia custar caro. Chegaram a um antigo armazém abandonado, local estratégico para reavaliar o plano. Pierre colocou o frasco sobre uma mesa improvisada, verificando sua integridade. Louise inspecionava entradas e rotas de fuga, enquanto Madame Lefebvre traçava novas estratégias, planejando cada passo do restante da missão. Um estalo vindo de fora quebrou o silêncio. A intrusa se aproximava novamente, mas desta vez o trio estava pronto. Cada um assumiu posição, preparados para reagir com precisão. O confronto final estava prestes a começar, mas Pierre, Louise e Madame Lefebvre tinham a vantagem, disciplina, estratégia e a verdade segura em suas mãos. A intrusa avançou novamente, mas Pierre antecipou cada movimento, desviando com agilidade e protegendo o frasco. Louise bloqueou sua passagem, firme e precisa, enquanto Madame Lefebvre neutralizava qualquer tentativa de ataque do cúmplice que a acompanhava. Cada gesto era calculado, cada respiração medida, o confronto era rápido, quase coreografado, mas mortalmente real. Num último esforço, a intrusa tentou arrancar o frasco, mas Pierre girou com força controlada, mantendo-o seguro. Louise interceptou qualquer investida lateral, e Madame Lefebvre aplicou pressão no braço da intrusa, impedindo sua fuga. Em segundos, o trio dominou a situação, transformando o caos potencial em controle absoluto. O silêncio caiu novamente sobre a cidade, pesado e absoluto. A intrusa, exausta e derrotada, recuou para as sombras, ciente de que não havia mais chance de sucesso. Pierre apertou o frasco contra o peito, sentindo o peso da responsabilidade e a vitória ao mesmo tempo. Louise e Madame Lefebvre trocavam olhares de alívio e determinação, a missão havia sido cumprida. O amanhecer iluminava a cidade, tingindo ruas e edifícios de tons suaves. O trio avançou pelo armazém e pelas ruas silenciosas, atentos, mas com a sensação crescente de segurança. O frasco permanecia intacto, símbolo da verdade protegida e da coragem que os havia guiado. Cada passo, cada decisão, cada gesto havia levado àquele momento de vitória silenciosa. Pierre, Louise e Madame Lefebvre finalmente se permitiram um instante de pausa. O perigo imediato havia passado, mas a lembrança da tensão e do risco permaneceria. Eles sabiam que proteger a verdade exigiria vigilância constante, mas agora, unidos e vitoriosos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que ainda surgisse. O frasco, seguro em suas mãos, brilhava sob a luz do sol nascente. A missão estava completa, a verdade preservada, e o trio avançava, mais forte e determinado do que nunca. A cidade despertava, alheia ao que havia acontecido nas sombras, enquanto Pierre, Louise e Madame Lefebvre desapareciam pelas ruas, guardiões silenciosos de um segredo que ninguém jamais deveria descobrir. O que será que havia dentro do frasco? Uma bebida misteriosa, um chá antigo, a cura para algo, seria a água? A verdade permanece um segredo, mas está seguro. Solte sua criatividade nos comentários e conte sua teoria. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e se preparar para a próxima história.